Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Felipe Silva e nós vamos iniciar agora a segunda aula da matéria Batalha Espiritual. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em tua presença através desse vídeo para estudarmos sobre a matéria do nosso Instituto Bíblico Ebenezer, Extensão Sulacap, a matéria Batalha Espiritual. Hoje, Senhor, nós vamos tratar sobre outros pontos da batalha espiritual e eu te peço, Pai, que o Senhor venha envolver as nossas mentes, os pensamentos, nossos corações. Toma os alunos nas tuas mãos, abençoa teus filhos, Senhor, dá a tua graça a eles. E, Senhor da glória, que teu nome continue sendo engrandecido, exaltado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nós estudamos na nossa primeira aula o capítulo 1 que fala sobre a carne. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 2, na página de número 19. E se conseguirmos ainda, nosso objetivo é entrar já no capítulo 3, que vai tratar sobre Satanás, o nosso adversário. Então vamos à página de número 19, que é o capítulo 2 da nossa matéria de hoje, para já tratarmos então do nosso segundo assunto, que será o mundo, tá certo? Um inimigo no campo de guerra espiritual. Em grande parte dos casos, o termo mundo, conforme usado nas escrituras, vem da palavra cosmos. Basicamente, ele possui 3 ideias em sua forma verbal: colocar as coisas em ordem, sistematizar, adornar e decorar. Na consideração de se ornamentar, essa forma da palavra passou a ser usada como cosmético, que é o conceito de adornar a aparência exterior. Na primeira forma, a ideia de mundo no Novo Testamento, mundo, é empregado no sentido planeta Terra, a constituição material que é usada em Atos 17:24 e João 1:10. Vamos ver aqui João capítulo 1, versículo 10. Abra sua Bíblia aí, eu estou usando essa Bíblia aqui. Inclusive quero aproveitar mais uma vez para estar falando, dessa versão que é a versão da Bíblia Sagrada Nova Almeida Atualizada. Tem uma linguagem muito maravilhosa, né? Ela é uma atualização da nossa versão revista e corrigida. Ela mantém muitas terminologias importantes. Ela mantém muitos textos que são textos reconhecidos, né? Como que falam sobre assuntos da área da teologia, que a igreja está acostumada, já desenvolveu sua teologia, mas em alguns pontos ela traz assim palavras com aplicações mais fáceis para o nosso entendimento, né? Como por exemplo, quando fala para nós, por exemplo, aquele versículo que fala me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aquilo que trata da gente, já não se trata como vós, se trata como vocês, né? Buscar-me-eis e me achareis. Ninguém fala dessa maneira, não é verdade? Então, esse versículo aqui, por exemplo, traria uma linguagem de vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, é mais fácil o entendimento, uma linguagem bem simples, né? Para nós. Então, a Nova Almeida Atualizada. Eu vou usar essa Bíblia aqui para a gente desenvolver o estudo de hoje, tá certo? João capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ao texto bíblico. João 1:10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Tá vendo? Então, aqui, segundo o nosso autor da lição, do livro, traz a ideia do mundo se referindo à questão da constituição material. Esse estava no mundo, ele está abrangendo, então, na verdade, o mundo globo terrestre, né? O mundo planeta, o mundo sistema. Na segunda ideia,
a palavra mundo é empregada para indicar os habitantes da terra. Olha só, primeiro referindo-se à pessoa em geral. Independente de ser boas ou más, como em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. E em segundo, referindo-se a todos os incrédulos alheios para com Deus, como em João capítulo 14, versículo 17. Vamos ver aqui João 14, 17. A referência que foi dada no nosso livro. Está aqui. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, aqui esse mundo está falando do caso dos ímpios, né? Daqueles que não têm comunhão com Deus. E lá em João 3,16, o mundo de todas as pessoas no geral. Tanto aqueles que têm comunhão com Deus, quanto aqueles que não têm comunhão com Deus. Então, basicamente, a gente já viu aqui, né? A constituição de 3 aspectos de mundo, né? Que é o mundo globo terrestre, o mundo, no caso de pessoas, num contexto geral, todas as pessoas, e vimos aqui também o mundo na perspectiva das pessoas ímpias, né? Que não estão na comunhão com o Senhor, que não tem Cristo como Salvador. Página de número 20, o termo. Há 4 termos de gregos empregados no Novo Testamento que se referem ao mundo. Olha, primeiro, letra A, G, né, que quer dizer terra, campo, chão e etc. No sentido puramente físico. Contrasta a terra com os céus, né? A palavra, inclusive, que gera aí o termo geografia, né? B, a oikomene, é um particípio derivado das palavras casa, habitar. Significa, portanto, a terra habitada. Tem lá em Mateus 24:14, Lucas 2:1, que se refere ao Império Romano como o mundo conhecido. Em Hebreus 2:5 indica o mundo vindouro que será habitado, tá vendo? Então aqui já é uma referência diferente do termo mundo. C, aion, que significa essencialmente tempo, mas por extensão inclui também o espaço. Refere-se a tudo que existe sob o condicionamento do tempo e do espaço. Não deixa de ser também sua aplicação ao aspecto ético e espiritual, sob a ação do poder do príncipe das trevas. Então aqui esse aion já é uma perspectiva de ligação com o tempo, com o espaço, né? E a D, cosmos, que é essa que a gente viu anteriormente, né? Aqui tem algumas referências de cosmos na Bíblia. A letra E nos indica que a Septuaginta, a versão dos 70, empregou G para a terra em Gênesis 1:1, onde fala do princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra G na Septuaginta refere-se a essa terra, né? Como também ocorre em todo o Antigo Testamento. Na letra F, os gregos empregavam a palavra cosmos, a forma muscular do oponente cavalo, como também aplicava a beleza feminina. Então aí a palavra cosmos, né? Empregado aí também a forma muscular. Os gregos usavam como força, né? Como essa questão aí. E a palavra G, a letra G, João usa cosmos 105 vezes. 78 no Evangelho, 24 nas Epístolas e 3 no Apocalipse. 2,5 vezes mais do que o resto do Novo Testamento. Então a gente pode dizer o seguinte: João é a pessoa que mais usa o termo mundo, né? O termo mundo na ligação com a palavra cosmos, com terminologia cosmos. Isso se dá também porque ele faz muitas reflexões sobre a divindade de Jesus e a importância do sacrifício de Jesus no contexto de salvação da humanidade, num contexto geral, né? Então ele fala muito sobre o mundo, na perspectiva de que esse sacrifício abrangia e abrangeria a todo mundo, a todas as pessoas. 2.2, a escritura na mão do inimigo.
No jardim do Éden, o homem deu a Satanás a escritura de propriedade do mundo. Pois quando o Senhor confiou o governo da terra, estava também entregando a escritura da posse da terra. Porém, com a queda, Satanás tirou proveito, roubando-lhe a posição de proprietário deste mundo. E a partir daí, o mundo tem estado sob seu controle. Antes que o homem rejeitasse ao Senhor, não havia cosmos no sentido de um sistema mundial ordenando alheio a Deus. Havia somente o planeta Terra, cujo governador indicado por Deus era o homem. Quando o homem se interessou por outra ordem, seguiu a mentira de Satanás. O título de propriedade da terra, como da vida do homem. A partir daí, deu-se início um novo arranjo da terra e tudo o que nela há. Isto é, o sistema mundial. Então preste atenção, a partir do pecado, passou a habitar, como eu falei na aula passada, né, essa natureza pecaminosa no mundo. Isso passou a corromper essa natureza humana e passou a ter um domínio maligno sobre esse sistema governado então por Satanás. Adão tinha recebido autoridade sobre o planeta Terra, incluindo todas as criações, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A Adão, Deus tinha dado plenos poderes. Era uma procuração quando ele decidiu rejeitar a orientação divina. A posse legal da humanidade, dos animais e da terra foi transferida para Satanás. Como eu falei, do governo que agora governa, né, rege em sua quase que totalidade o sistema mundano, né, esse sistema aí governado pelo inimigo. Eu quero avançar mais um pouquinho com vocês para o 2.3.3. A conquista sobre o ângulo da cosmovisão. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Para muitos crentes, mundanismo é um dos mais difíceis conceitos de se entender. E por isso continuamos a ser vulneráveis a ele. Nas décadas de 40 e 50, o mundanismo é geralmente associado a certas atividades ditadas pelo mundo e meio suas influências, tais como os vícios, outros tipos de comportamentos que maculam a identidade como nova criatura. Quando alguém se submete às tentações carnais e comete atos pecaminosos, como imoralidade sexual, bebedeira ou maledicência, estes são pecados da carne e não o mundanismo em si. Então aqui é interessante a gente dar um destaque aqui, porque realmente esse conceito de mundo, na perspectiva da igreja de maneira geral, e eu quero tratar aqui sobre a igreja brasileira, porque é uma igreja que hoje é uma igreja centenária, mas que no princípio viveu muitos equívocos. Então a questão do mundo em si muitas vezes foi atrelada a ações, diferentemente da perspectiva bíblica, né? Como no princípio a igreja brasileira tanto aplicava conceitos e práticas relacionadas à questão do mundo, né? Como jogar bola, ver televisão, ir a cinema, ir à praia e etc e tal. Quando na verdade a página 24 aqui está dizendo, olha, o terceiro parágrafo. O conceito bíblico de mundanismo tem mais a ver com o modo de pensar de uma mentalidade desassociada dos conceitos bíblicos e de ações reprovadas pelas escrituras. De geração a geração, as ideias mundanas dominantes que influenciam as pessoas como tendências e inevitáveis mudanças. Satanás está constantemente atuando por trás dos bastidores, impondo influência ou influenciando o modo de pensar das pessoas, com sutis criatividades e sublimente deformando gerações. O mundanismo pode envolver uma moralidade do vale tudo, ou pode tudo,
enquanto em outra geração ele pode ocorrer através de uma mascarada ultra rígida. O mundanismo é mais bem entendido como uma filosofia de vida que incita a carne a se satisfazer do que bem entender, que vai da imoralidade à profanação. O mundanismo pode estar associado a falsos ensinos que cegam o povo para a verdade e o afastamento de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4, que é o texto que está sendo citado aí, né? Que diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam resplandecer a glória do Filho de Deus. Eu vou ler nessa versão aqui, quero ver como diz essa versão, que é uma versão que facilita um pouco mais. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Olha só, hein? Então, o que Satanás ele faz? O que Satanás ele continua trabalhando? Ele continua trabalhando para implantar no meio da igreja. E quando a gente fala no meio da igreja, a gente não está falando da igreja institucionalizada apenas, não. Quando a gente fala de igreja aqui, dentro desse estudo, a gente está falando da igreja globalizada. A igreja pessoas, a igreja corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Então, ele trabalha sempre tentando implantar influências de pensamentos que vão trazer o quê? Imoralidade e profanação. São pensamentos que a igreja acaba desenvolvendo a questão do tudo pode, do vale tudo, não tem nada a ver. E isso vai entrando na natureza da igreja de maneira que as pessoas passam a fazer coisas terríveis e a pensarem, não, isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, isso tudo eu atribuo. O livro não está falando exatamente disso, mas eu atribuo isso a quê? Atribuo isso ao conceito da influência da teologia liberal, que entrou no contexto eclesial. Infelizmente, a nossa igreja, a igreja brasileira, e não só a brasileira, mas a igreja mundial, ela sofreu um impacto muito grande depois do iluminismo, né? Depois desse período de domínio dos gregos com o mundo, a pluralidade religiosa, a pluralidade das divindades, a pluralidade cultica, essa disseminação do ecumenismo, aonde deixou-se de cultuar a Deus como Deus único e verdadeiro, mas em muitas práticas religiosas trazendo visões de outras religiões para dentro do cristianismo, né? Como muitos imperadores fizeram isso ao se converter, trazendo o paganismo para dentro da igreja e implantando no pensamento da igreja pensamentos distorcidos das escrituras. Então, muitas coisas que à luz da Bíblia a gente percebe que é considerado como profanação, como imoralidade, como afastamento de Deus, como coisa que corrompe a relação com Deus, hoje a igreja ela acaba abraçando algumas dessas coisas como coisa natural, como coisa normal, né? Infelizmente, a nossa juventude ela tem sido influenciada de maneira muito expressiva pelo pensamento secular, o pensamento influenciado pelo marxismo, o pensamento influenciado pelo narcisismo, esse influenciamento onde o homem é o centro, essa influência de pensamento onde a nossa cosmovisão é antropocêntrica, ou seja, a nossa forma de enxergar o mundo é a forma onde o homem é o centro e o mundo gira em torno do homem, assim como Deus trabalha para o homem, assim como a fé trabalha para o homem, a coisa está invertendo-se do pensamento bíblico, porque o conceito bíblico nos traz para um exercício de fé cristocêntrico, aonde nós trabalhamos para Deus, onde nós vivemos para Deus, onde nós nos santificamos para Deus. É o contrário. Então é o homem que vive para Deus, é o homem que está submisso a Deus,
É o homem que troca a sua vontade pela vontade de Deus. É o homem que abre mão da sua vontade, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas ambições, pelo desejo de Deus, pela honra que nós devemos dar a Deus. E isso não tem sido hoje desenvolvido dentro do nosso meio cristão. Então isso é o quê? Influência do paganismo, do mundanismo, desse conceito de mundo dos dias de hoje, totalmente influenciado por Satanás, por esse pensamento antibíblico. Página 25, segundo parágrafo. O Novo Testamento contém várias passagens que destacam a diferença entre o crente e o mundo. Este contraste que Tiago nos adverte, dizendo que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, está lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, não há como ficar em posição neutra. É através de uma consciência em Cristo e do nosso papel de estarmos nesse mundo e não sermos dele, que haveremos de propagar e agir como transformadores do sistema mundial soprado pelas forças satânicas. Em Romanos 12, 2, Paulo diz o que devemos fazer. Então aqui, o que a gente observa com isso? O crente ele não pode estar em cima do muro em relação ao pensamento mundano. Que pensamento mundano é esse que nós estamos aqui criticando nessa perspectiva de mundo? É esse pensamento que desagrega os princípios de Deus, os princípios cristãos. Então, meus irmãos, a gente precisa analisar todo dia as nossas práticas de vida e confrontarmos a nossa vida cristã com a vida que nós levamos. Será que estamos vivendo de acordo com os ensinos apostólicos? Será que estamos vivendo de acordo com os ensinos neotestamentários? Será que estamos vivendo de acordo com o ensino de Cristo? Temos vivido o evangelho de fato? Ou estamos nos deixando influenciar pelo pensamento secular? Esse questionamento precisa ser todos os dias avaliado na nossa vida. Tiago capítulo 4:4, que é o texto que foi citado, diz que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Que amizade do mundo é essa que Tiago está dizendo? É quando a gente começa a praticar coisas que são consideradas pecado, sem aquilo acusar a nossa fé, sem aquilo confrontar a nossa realidade com Deus. Sabe? A gente precisa pensar, irmão, a igreja ela precisa ser separada. A igreja precisa ser um povo santificado. A igreja precisa ser um povo que reflete a sua comunhão com Deus diariamente. Então, irmão, a gente não deve deixar essas coisas que não edificam, essas coisas que não fortalecem a gente, tomar espaço na nossa vida. O pecado ele é assim, ele é sorrateiro, ele vai entrando devagar, ele vai se apoderando da vida da pessoa. E quando a pessoa menos espera, ela já está dominada por esse pecado, por esse mal, por esse governo maligno. Então não permita de forma alguma que a amizade com as coisas que desagregam o pensamento bíblico entre e ganhe espaço na sua vida. Não permita. Não permita. A queda, ela acontece passo a passo. Eu penso muito sobre isso, eu reflito muito sobre isso, né? Eu acho que até citei alguma coisa sobre isso na última aula. Mas eu fico me questionando, eu fico me perguntando, né? Se eu estou lendo a Bíblia como deveria ler, se eu estou orando como deveria orar, se eu estou buscando a Deus como deveria buscar. Porque a nossa vida, ela ciclicamente, ela perpassa por momentos de esfriamento, né? São momentos de esfriamentos, são momentos de fogo, né? Momentos de aproximação com Deus. E esses momentos de esfriamento são momentos perigosos, que a gente não pode deixar passar como uma coisa normal, não. A gente precisa lutar nesses momentos que a gente não quer orar, nesses momentos que a gente não está muito afim de ler a Bíblia, nesses momentos que a gente às vezes tem até um sentimento de não querer muito ir à igreja. Isso não pode ganhar espaço na nossa vida, porque é isso que leva o homem à queda. É a partir daí, quando essas coisas vão ganhando força, essas coisas vão ganhando espaço e a gente deixa de lutar contra isso, porque a carne, como a gente estudou na primeira aula, ela é tendenciosa a desejar coisas que nos afastam de Deus.
Então entra a preguiça espiritual, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ir para a igreja, a gente vai se afastando gradualmente das coisas de Deus, a ponto de que a gente já não tem mais força para voltar para o centro do lugar que Deus não quer que nós saiamos. Amém? Romanos capítulo 12, lá nos primeiros versículos, vai dizer, né, que nós precisamos transformar o nosso pensamento, renovar o nosso pensamento, transformando sempre, dia a dia, né, o nosso pensamento, trazendo renovo para o entendimento das coisas de Deus. Nós não podemos ficar paralisados com aquilo que aprendemos e não buscarmos um aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento da vida cristã tem que ser diário. Você precisa ter o seu tempo, você precisa ter o seu momento de reflexão diária da palavra, da oração, né, das coisas de Deus na sua vida. Ô glória! O que significa ser mundano? No Novo Testamento, a palavra mundo, que deriva mundanismo, segue uma tradução do substantivo grego cosmos, usada para indicar a arrumação ordenada de partes individuais num todo integrado, como se fosse a arrumação ordenada de soldados em formação nos pelotões de batalha. Então presta atenção, no pensamento grego, o conceito de beleza e ordem estava interligado, porque para o grego, ter ordem é ser bonito. Para o grego, uma coisa organizada é uma coisa bonita. O vocábulo cosmos expressava a ideia de uma bela arrumação, do adorno, da decoração. É por isso que essa palavra cosmos deriva o quê? Cosméticos, que trata de ornamentos, trata da beleza, da imagem, né? Do físico, do corpo. Essa ideia é aplicada à pessoa do Espírito Santo, isto é, associada à sua função e presença. O imitador Satanás, conhecedor do peso desse valor de cosmos, ele se utiliza para dar consistência às suas ideias, como os mais exuberantes enfeites, ornamentando o mundo que pode ser entendido como mundanismo. O mundismo ou mundanismo é o estilo organizado e atraente de sistema de ideias, conceitos, atitudes e métodos que Satanás lança para se colocar como opositor, que compete com os conceitos de Deus, a fim de que as pessoas vivam de acordo com sua arrumação nesse planeta. Quando pensamos e agimos como o mundo, estamos seguindo exatamente o estilo de Satanás. Então, o que ele faz? O que esse mundanismo bíblico nos apresenta? É uma ornamentação de uma maneira de viver, de uma postura de viver completamente em desacordo com as Escrituras. É uma maneira de enxergar as coisas do mundo como em desacordo com as coisas de Deus. É uma forma satânica de se ornamentar e oferecer para as pessoas algo que seja atraente pela beleza, né? Pela beleza que Satanás propõe um pecado. Então aquilo que aparentemente é bonito, é atraente, ele deforma num contexto espiritual para fazer com que as pessoas caiam. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, as paixões. E vamos à página 27. Que dos assédios mundanos estaremos cercados e certos, mas podemos evitá-los. Para isso é importante prestarmos total atenção no que diz 1 João, capítulo 2, versículo 16, e Tiago 3,15. Vamos lá. Vamos a 1 João, capítulo 2, versículo de número 16. Vamos ver aí. 1 João 2,16. Vamos ler aí o que João nos alerta. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Então aqui João ele apresenta 3 coisas que são diretamente ligadas ao desejo mundano, às coisas malignas, que levam o homem a se afastar de Deus. Olha só, quais são essas coisas? Ele vai falar, ó, os desejos da carne, falamos isso na aula passada, os desejos dos olhos, que são exatamente as coisas que estamos falando agora sobre a questão do mundo, né? Esse ornamento de beleza maligno que Satanás ele enfeita o pecado para nos fazer atraente, ou seja, os desejos dos olhos, atrair pelos olhos, e a soberba da vida, que é viver uma vida apenas fazendo aquilo que é vontade humana, é fazer aquilo que satisfaz a nossa vontade. Por isso ele vai dizer, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por quê? O mundo passa, bem como os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós não podemos nos deixar sermos levados por esse ornamento maligno do pecado, das coisas do mundo, né? Em João 2,16, que é esse texto que nós acabamos de ler, 1 João 2,16, ele está descrevendo que a amplitude do sistema mundano, tudo que há no mundo, são as paixões, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O primeiro componente extraído do texto, a concupiscência da carne, aqui nós vamos entrar no pormenor, refere-se ao nosso desejo maligno de satisfazer os impulsos que provêm da nossa natureza caída, chamada carne. É aquilo que nós tratamos na aula passada, né? Vamos pular, porque aqui nós já explanamos bem essa questão. Eu quero ir lá para a página 29. Nós vamos ver aqui alguns tipos de sabedoria que nós não podemos, de forma alguma, como Tiago nos ensina, deixarmos ser levados por essa sabedoria. A sabedoria mundana, que é impregnada de malícias e de instruir os descrentes com ideias para se dar bem neste mundo, no lema de levar vantagem em tudo. Como aquele amigo, né? Como aquele irmão que chegou na igreja dando glória a Deus, porque comprou na rua, no sinal, um telefone que vale 3, 4 mil reais, por 300 reais, né? Foi Deus que abriu a porta, eu estava sem telefone e alguém me vendeu um telefone por 300 reais, um telefone que vale 3 mil reais, né? Então a gente precisa entender que se dar bem num contexto mundano nem sempre é algo que o crente deve se envolver. Geralmente são coisas que, na certa, tem procedência errada, tem procedência maligna. Então, cuidado com essa questão do se dar bem, né? Como aquele homem que corrompeu um funcionário da Light quando ele chegou na sua casa para cortar a sua luz, e ele deu ali um dinheiro para o funcionário da Light, corrompendo o funcionário para não cortar a sua luz, né? Como muitas vezes acontece no trânsito, onde há uma corrupção com o policial para não ter o seu carro apreendido ou para não levar uma multa por uma infração de trânsito. O crente precisa fugir dessas coisas, né? Muitas vezes essas coisas são difíceis, mas a gente precisa lutar contra isso, para que isso não ganhe espaço na nossa vida e a gente comece a fazer isso como se isso fosse algo natural, não é verdade? A sabedoria terrena tem a ver com o apego unicamente material ou das perspectivas pessoais estocadas no sistema mundial. Esse tipo de sabedoria é a que se preconiza no mundo que não tem visão além do horizonte, que só vê o mundo e nada mais, que exclui o celestial ou o eterno. É a sabedoria da terra, né? Os homens que se acham sábios demais e começam a ser totalmente guiados pelo pensamento mundano e começam a fazer as coisas ao seu próprio conceito, pensando que é o cara, e esquecem que o mundo espiritual é extremamente ativo no nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, tudo que nós nos envolvemos está diretamente ligado ao mundo espiritual.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque da mesma maneira que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, os livra, Satanás e seus demônios, ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Do mesmo jeito que há uma guarda celestial ao nosso redor, guardando-nos, o texto é bem claro, guardando os que temem, aqueles que temem a Deus. E temer a Deus é ser submisso a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é respeitar essa presença de Deus que está sobre a nossa vida. Então, quando você faz pouco caso da presença de Deus, quando alguém faz pouco caso da presença de Deus que está sobre a sua vida e começa a participar de atos que entristecem a Deus, automaticamente há uma lacuna aberta espiritual para que Satanás, que está ao redor da nossa vida, entre com seus manifestos, entre com seus ataques, entre com as suas investidas. Então a gente precisa estar ligado. A igreja precisa estar ligada. A igreja não pode estar dormindo. A igreja não pode estar vacilante na sua vida com Deus. A sabedoria natural ou animal se entende como a natureza decadente do homem. Pelas Escrituras, quando algo é chamado de natural, está se referindo ao estado não regenerado, fora da influência do Espírito de Deus. Aquela natureza do princípio adâmica, caída ou decaída a partir da desobediência do homem. A sabedoria demoníaca, e essa aqui é a que mais a gente encontra, né, no dia a dia. Ela significa exatamente a habilidade desenvolvida pelo programa satânico que visa unicamente ter o controle humano por meio de doutrinas demoníacas. Esta é uma condução de vida que rejeita Deus e bane qualquer pensamento e sentimento centrado no Senhor. A gente vê muito isso quando a gente liga a televisão na Rede Globo, né? Eu particularmente detesto a Rede Globo. Até assisto alguns programas, como por exemplo Globo Esporte e alguns canais que pertencem à Rede Globo. A minha esposa até sempre fala comigo, né, mas você também assiste coisas da Globo, né, como por exemplo Sport TV. Sport TV é um canal da Globo, eu gosto de esporte, você sabe que eu gosto de futebol, né? Gosto de outro esporte, né, também, que a Sport TV trabalha muito com eles. Eu gosto de assistir, mas evito o máximo e não assisto programas de outras ordens que não são de ordem esportiva da Rede Globo, porque é um sistema nitidamente maligno que envolve essas mídias, né, que envolve essas redes televisivas e midiáticas. A gente percebe nitidamente que eles exaltam tudo aquilo que desagrega o pensamento bíblico. Eles exaltam, engrandecem, destacam tudo aquilo que desagregam, que desconstroem o pensamento de Deus. E é exatamente essa sabedoria demoníaca. Eles usam isso de maneira sorrateira e vão entrando nas famílias, vão entrando nas casas, com pensamentos que levam a pessoa a ser influenciada por aquilo que desagrega e desconstrói e descaracteriza o pensamento divino, o pensamento bíblico, a fim de que nós tenhamos o quê? Uma exemplificação dessa habilidade extraída das Escrituras. É tudo que o diabo quer, que você se afaste do pensamento bíblico, do pensamento das Escrituras. Então, se a Bíblia diz, por exemplo, que a fornicação é um pecado que não deve ser praticado e que a igreja não pode viver uma vida de fornicação, a televisão, a Rede Globo, principalmente, que é esse governo satânico e maligno aí, imposto em grande maioria, o que eles vão dizer? Eles vão praticar, eles vão ensinar, eles vão incentivar a prática da fornicação e vão implantar um pensamento nas pessoas. Não, isso é o pensamento moderno, isso é o pensamento atual. Por que tem que casar para fazer sexo? Não precisa. Você tem que experimentar antes de casar. Você tem que fazer o sexo antes de casar. E aí começa a colocar doutrinas, pensamentos dentro dessa doutrina, de maneira muito minuciosa. Como, por exemplo, você precisa fazer sexo antes de casar, porque se você casar e depois o sexo não for legal, como é que vai ser?
né? Como é que o casal vai viver agora uma vida sem sexo? Como é que vai se relacionar se não se dá bem, se não se completa na vida sexual? Uma tremenda mentira diabólica, né? Uma doutrina satânica, maligna, que é implantada na mente das pessoas para as pessoas viverem uma vida de pecado e acharem que isso é normal. Então aqui ele vai dizer, ó, no Antigo Testamento temos esse espiritual caracterizando no comportamento da cidade de Babel, através de Nimrod, está lá em Gênesis 10, do 8 ao 10. Analisar a cobiça da Babilônia com as suas ostentações, exibindo claramente o espírito de pomba, luxúria e orgulho, né? Dentro da questão babilônica, onde é citado aqui, aonde se pensava que eram autossuficientes, eram ricos, poderosos, era uma cidade que independia de Deus, era uma cidade que pregava a luxúria, a desordem, a ostentação, né? Hoje em dia você vê, eles colocaram até um nome de música, um estilo musical como um estilo de ostentação. Então você vê que isso é um pensamento que hoje já está praticamente fazendo parte de uma natureza, né, dos dias de hoje, da natureza mundana, da natureza secular. A gente vê aí pessoas ostentando coisas, exaltando a ostentação, que é um pensamento totalmente disforme daquilo que a Bíblia ensina, né? Enquanto a Bíblia ensina a simplicidade, a Bíblia ensina a humildade, a Bíblia ensina a humilhação, a auto-humilhação, como reconhecimento da sua limitação, das suas falhas, do arrependimento, né? De vivermos uma vida completamente diferente, considerando o próximo superior a nós mesmos, para nós assim respeitarmos o próximo, amarmos o próximo, né? Esse pensamento mundano, ele faz justamente o contrário. Ele se exalta, ele faz o homem se exaltar, ele faz o homem se sentir maior do que os outros, ele faz o homem se sentir mais poderoso, a ponto de pisar aqueles que ele não gosta, aqueles que ele não concorda, né? A reagir de maneira agressiva com um pensamento contraditório ao seu. Governar com orgulho, ó, ele vai dizendo aí, ó, o mundanismo se expressa no orgulho e desafiando a Deus. Foi o orgulho que derrubou Satanás e foi através desse sentimento perverso que Lúcifer pecou, conforme Isaías 14, do 12 ao 14. A Babilônia personificou esse pecado no mundo antigo, em Isaías 47, e apresentando o quadro de como os babilônicos se exaltavam, colocando sua cidade como a rainha dos reinos. Como eu disse aqui, né? Inflados pelo orgulho, eles imaginavam poder oferecer a segurança financeira a militar para o seu povo. Por esse mesmo orgulho que gerou Satanás, a Babilônia se entregou. E essa ostentação criou seu próprio sistema religioso alternativo, que era uma mistura de astrologia, adivinhação e feitiçaria, semelhante ao movimento da Nova Era. É tudo que hoje esse pensamento ecumenista, né, prega hoje para as pessoas. Todas as religiões levam a Deus, né? A igreja precisa dialogar com as outras religiões. E aí eles fazem um programa de televisão, coloca lá um pastor, um padre, um pai de santo, um rabino judeu e põe um mestre islã, né? Um mestre do islamismo, põe tudo junto. Eu vi igreja fazendo isso aí há pouco tempo. E vou até dizer... Não vou dizer não, porque... o vídeo vai ficar aí, eu prefiro não dizer para não atacar ninguém. Mas eu vi até a igreja fazendo isso aí há pouco tempo atrás, né? Colocando líderes do islamismo, pais de santo, no altar da igreja, para se debater assunto religioso com pensamento ecumenismo. E a Bíblia não é ecumênica. O cristianismo não é ecumênico. A Bíblia não é um livro que nos diz, olha... o cristianismo, ele dialoga com todas as práticas de confissões religiosas. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. A Bíblia diz que nós somos posse e herança
de Deus, exclusiva, que Jesus é nosso Senhor e Salvador, suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de espiritismo, nós não precisamos de nenhum tipo de outra doutrina para sermos salvos. O cristianismo é um pensamento cristão, um ensino cristão, né, onde somos discípulos de Jesus e caminhamos sobre os seus ensinos. É por isso que somos chamados de cristãos ou pequenos cristos. Ou seja, vivemos os ensinamentos de Jesus. Andamos em conformidade com a doutrina dos apóstolos. A igreja é fundamentada sobre o conceito de salvação suficiente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não preciso pedir a Maria para interceder por mim, eu não preciso arriar despacho na encruzilhada para atender a qualquer pedido, fazer qualquer pedido ou promessa. Eu não preciso de promessa para poder alcançar aquilo que pretendo. Eu não preciso atacar a vida de ninguém, né, para poder agradar ao meu Deus ou exercer a minha fé. Eu só preciso de vida com Deus através de Cristo, amando um ao outro e a Deus como prioridade na minha vida. Vida cristã. Amém, meus irmãos? Acho que fizemos um bom resumo aí, tratamos bem desse assunto que é importantíssimo. Eu quero abrir aqui o capítulo 3 com vocês, página 33, onde nós vamos estudar um pouco e saber um pouco sobre o nosso arqui-inimigo Satanás, né? Como ele trabalha, como ele age. E eu quero caminhar com vocês um pouco sobre o capítulo de número 3, tendo em vista que é um capítulo bem grande, né? Não sei se daria para entrar em tudo, mas vamos tentar o máximo possível para adiantarmos aí os assuntos da nossa aula. Então, página 33, Satanás, capítulo 3. O arqui-inimigo. Entre todas as forças malignas existentes, todo servo de Deus sabe que há um inimigo do mais alto nível de crueldade que se chama Satanás, denominado assim por causa da afronta e rebeldia a Deus, quando, em outro tempo, na eternidade, era conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Esse adversário do homem, porque para Deus não há quem se opor, mas na concepção do pensamento moderno, Satanás não passa de uma figura mitológica. Todavia, a Bíblia fala desse ser como uma personalidade espiritual feroz e mortal. Então preste atenção em algo que ele fala aqui. Como eu disse para vocês, o pensamento da teologia liberal, esse conceito que foi implantado no mundo de maneira geral e até mesmo dentro do pensamento cristão, há muitas igrejas, há muitos ministérios, há muitas doutrinas, pasmem vocês, que entendem Satanás como apenas um ser mitológico. Não entendem Satanás como um ser verdadeiro, né? Uma realidade, não. Entendem como um mito, é algo que não existe, literalmente falando. Mas a Bíblia fala nitidamente de Satanás como um ser real, como uma realidade, não apenas como um mito, mas como algo real. E aí, não só real, mas espiritual, feroz, mortal, ardiloso, extremamente maligno. Tá certo? Por mais que se queira criar uma nebulosidade em torno da origem de Satanás pela revelação bíblica, há indicação desse anjo poderoso que foi criado por Deus com uma posição acima dos outros seres angelicais. Então a Bíblia nos ensina que esse que se tornou Satanás, e é importante frisar isso, que inclusive é questionamento de alguns ateus e de algumas pessoas que não entendem a Bíblia, né, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e entram com pensamentos totalmente equivocados e dizem: se Deus é tão bom, por que Deus criou Satanás? A resposta é simples: Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus fez os anjos. E Deus deu aos anjos a oportunidade de serem fiéis,
deu aos anjos a capacidade de serem fiéis. Mas deu aos anjos por um período, eu acredito que por um período, a oportunidade também de pensarem apenas por si mesmos, né? Terem essa liberdade de expressão, de pensamentos. E a partir daí, houve uma possibilidade dessa rebelião ter sido realizada. E esse anjo que se deixou levar pela altivez, pela soberba, se deixou levar pela sedução do poder e desejou ser igual a Deus, sentar no trono de Deus, tomar o lugar de Deus. E com isso persuadir uma parte dos anjos criados por Deus. Ao mesmo tempo, eu acredito que ele persuadiu a muitos, mas a muitos ele não conseguiu persuadir. Eu creio que a grande maioria esmagadora não foi persuadida. Nós entendemos biblicamente, por algumas referências, como o próprio Apocalipse, a terça parte das estrelas que são levadas pela cauda, né, dessa grande estrela que foi lançada à Terra, e que essa terça parte, na minha concepção, é terça parte de 10, terça parte de 100. Então, matematicamente falando, quando pensamos em terça parte de 10, é minoria, né? Porque a maioria é a sétima parte, são as 7 partes que restaram. Então, eu entendo que, além de serem minorias, num contexto angelical, eles perderam muito poder que receberam de Deus, porque o brilho que existia sobre eles se tornou em trevas, né? A graça da comunhão, o poder da comunhão, de serem investidos de uma autoridade divina para exercerem a obra de Deus num contexto angelical, perderam. Algum poder ainda tem, mas eu creio que não é o poder que receberam no princípio. Eu creio que é um poder muito inferior ao poder que os anjos de Deus exercem, sendo investidos de uma ordem, né, capacitadora divina. Então eu acredito que esses anjos que se perderam e que provavelmente se tornaram demônios, né, o chamado anjos caídos, assim como Satanás, que se entende numa teologia bem sistemática aí, influenciadora da teologia brasileira, esse querubim, né, que se torna então esse opositor ao homem e que se revela hoje conhecido como Satanás e como o diabo, esse opositor, esse adversário, esse acusador, esse inimigo do homem, ele se tornou o inimigo, ele se tornou o adversário, ele decidiu ser adversário, inimigo, acusador, opositor. Então Deus não o criou dessa maneira, isso foi uma escolha dele, uma decisão dele, uma atitude dele. Podemos situar esse episódio registrado nas Escrituras Sagradas como o primeiro conflito das hostes celestiais, denominado batalha espiritual, em Ezequiel 28, do 12 ao 8. Eu quero que você grife aí no seu estudo esses textos, tá? Que são textos aí que se acredita teologicamente da origem de Satanás. O primeiro texto é Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 15. Marca todo o 14 aí de Isaías. E o outro texto clássico é o texto de Ezequiel 28, certo? Então aqui nós vamos ler poucos versículos para não lermos muitos. Vamos ler aí Isaías, capítulo de número 14, versículos 11 ao 15. E depois Ezequiel 28, tá? Vamos lá, vamos para Isaías. Vamos ler aí Isaías. Vamos para Isaías 14. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 14,
do 11 ao 15. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha comigo aí, tá? Vamos lá, 14 do 11 ao 15. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? E aí vem a condenação dele, ó, por causa do pensamento dele. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Ou seja, ele tinha um poder, ele tinha um investimento de autoridade de Deus que ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Halabashuri ande calabaracébia. Oh, meus irmãos, olha, se tem uma coisa que você não deve ter medo é do diabo. Ele é um derrotado. A Bíblia está dizendo que ele é um derrotado. Olha o que a Bíblia disse dele: a soberba dele foi jogada no abismo, junto com o som da musicalidade que ele tinha. A cama dele é de larvas, os vermes são a coberta dele. Não tema esse bicho ruim. Tema não, tema Deus. Tema Deus que te protege desse troço ruim, né? Olha aqui, ó, Ezequiel 28. Vamos ler do 12 ao 18, tá bom? Vamos ler aí Ezequiel, capítulo de número 28. Vamos lá, vamos para Ezequiel. Vamos para Ezequiel, capítulo de número 28 de Ezequiel. Glórias ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Lá no finalzinho já de Ezequiel, né? Casa aí do 28. A partir do versículo de número 12, para a gente ter uma amplitude maior aí de entendimento do texto. Vamos lá, do 12. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, oh glória, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados. No dia em que você foi criado, você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Tá vendo? Então ele foi criado dessa maneira, até o dia que ele começou a quê? A transgredir, ele começou a pecar, ele começou a praticar a iniquidade. E aí o que aconteceu? Aí o texto vai dizer: na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Essa multiplicação do comércio no contexto espiritual está falando sobre a corrupção, né?
do pensamento dele, aquilo que ele passou a vender para os outros anjos celestiais, a corrupção da soberba, da traição, dos seus desejos, né? E aí o que acontece? Você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Olha aí. Então agora todos passaram a ver o resultado do que se tornou aquele querubim ungido que foi criado por Deus. Amém, meus amados? Eu reduzi as cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que contemplam. Versículo 19. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então ele tinha tudo para dar certo, mas escolheu dar errado, escolheu trair a Deus. É esse o Satanás que se tornou esse opositor da nossa alma. Fundamentando-se nessa ideia de considerar os textos de Isaías e Ezequiel com referências denotativas do surgimento das forças do mal, consequentemente por revelação, estamos diante do início da guerra espiritual. Do primeiro combate à providência divina na criação do inferno, conforme Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem, não foi preparado para mim e para você. Porém, lá será um lugar de manifestação do juízo de Deus. A justiça de Deus será cumprida a partir da condenação, né? Ou da justificação, dependendo da posição de cada um em vida. Com essas considerações extraídas dos designativos textos revelados pelos profetas, passam-se a conhecer o exército das trevas. Na luta pelo poder, o general das maldades organizou uma hierarquia com ações e funções muito inteligentes, que o apóstolo Paulo, em Efésios 1, 21, ele dá a classificação do poder da guerra, composta de seres desencarnados, mortos, né? Denominados de principados, do grego archai, de potestades, do grego dunamis, e de domínio, do grego kuriotes. Já em Efésios 6,12, estão os dominadores deste mundo, os cosmos-kratoras, e forças espirituais do mal, a pneumática tesponérias, que são implacáveis espíritos malignos a serviço de Satanás, voltadas para lutas até o seu término. É importante frisar que esses desencarnados não está falando de pessoas que morreram e seus espíritos ficam vagando por aí, não. Desencarnados no sentido de não terem carnes, né? De não habitarem corpos carnais, certo? Os nomes do arqui-inimigo. Antes de entrar no 3.2 da página 35, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo de número 21. Vamos lá. Efésios 1, 21. Lê comigo aí. Efésios 1, 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu li os outros só para fortalecer que Deus em Cristo Jesus é maior do que todas essas forças malignas que dominam sobre o mundo, né? Agora aqui, ó,
A partir da página 35, lá no final, e assim a gente vai entrar, obviamente, aqui no encerramento do capítulo 3, porém ele é bem extensivo, né? Porque ele vai nos trazer aqui diversas referências de nomes que o diabo leva. Eu vou levar mais um pouquinho essa aula para a gente terminar esse capítulo, tá? Vem comigo, vem comigo. Você já conhece, eu não vou ler tudo, eu vou ler só os nomes e de repente uma frase ou outra de algum deles para trazer mais luz ao entendimento. São nomes que o diabo leva. É na Bíblia que encontramos os nomes de Deus empregados para termos compreensão da natureza do Criador. Falando primeiro do nosso Deus. Como Satanás pousa de imitador do Senhor Deus, tem ele também nomes e títulos. Que nomes são esses? Porém, pela sua malignidade, assume identidade que só a ele mesmo pertence. E nas escrituras sagradas que encontramos, que segundo estudiosos são mais de 30 nomes, característicos de sua personalidade espiritual. Aí a letra A está lá, o primeiro, Satanás. O que quer dizer Satanás? Palavra de origem hebraica que significa adversário. Então a palavra Satanás significa adversário. Primeira coisa que você tem que entender, esses nomes são nomes atribuídos a esse querubim, né? Que nós entendemos que foi lançado por terra e perdeu a sua glória e se tornou em cinza e trevas. Não especificamente é nome próprio, como nós temos o nosso nome próprio, tá certo? Então são títulos dados a esse ser. Esses títulos têm a ver com as suas formas de ação, com as suas características de atividade, de ações, né? Então nós vamos ver alguns desses títulos que expressam ações desse inimigo. Vamos lá. Então ele, como Satanás, dentro do termo hebraico, que quer dizer adversário, que indica o seio desenfreado, o orgulho em não aceitar a submissão prazerosa a Deus e por isso concorre a estar no páreo de se intitular também a grande autoridade e que se encontra sempre a combater contra os propósitos divinos. Porém, o que ele faz? É sempre como adversário do homem, contendendo, trazendo sempre dificuldades para que o homem não consiga estabelecer os propósitos de Deus. Príncipe deste mundo. Então a gente tem, por exemplo, a referência de João. Primeiro aqui, ó, Satanás, aparece aonde? Jó 1 e 2, tá bom? Ah, de onde vem Satanás? Eu venho. Apareceu Satanás no meio deles. Lembra desse texto de Jó? Ah, vem da terra, de rodear por ela e passear por ela. Então, é isso aí. Príncipe deste mundo tá lá em João, no capítulo 12, versículo 31. Tá em João 14, 30. Lá em João também, no 16, 11. Aparece também em Daniel 16, 13. São referências onde estão ali o príncipe deste mundo, tá certo? A palavra príncipe é um designativo aplicado ao filho do rei ou herdeiro do trono real, que também pela posição de alta corte dos nobres, tem comando sobre uma região ou um vasto território, que ao serviço estão os súditos. Então quando se fala principado maligno, se está falando de uma ordem espiritual que domina uma região e que governa também súditos. Então é um demônio que domina uma grande esfera territorial e ele tem demônios menores que estão debaixo do seu governo, tá certo? Esses são os principados malignos. Quando o Senhor Jesus mencionou esse nome satânico, está se referindo a uma série de forças que atuam no mundo sob o comando de Satanás. Influências essas que envolvem a política, a religião, a economia, a comunicação, né? E por aí vai. Alguns destaques bíblicos. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12, 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 11. Tá vendo? Então aí tem referências de príncipe do mundo. Agora o príncipe da potestade do ar.
O segundo título de Satanás é o príncipe da potestade do ar. Antes que uma pessoa se torne cristã, ela está espiritualmente morta e governada por este príncipe. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso está em Efésios 2, 1 e 2, tá certo? D, página 39. O Deus desse século, com D minúsculo. Lá em 2 Coríntios 4,4, aquele versículo que eu tenho muito costume de citar, né? Esta é mais uma expressão registrada na Bíblia, destinada ao caráter impetuoso de Satanás, que de todas as maneiras ele procura ser encarado como dominador. Neste caso específico mencionado pelo apóstolo Paulo, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, né? Tem o sentido dominante de um tempo no espaço. Na análise do termo século, temos o grego aion, como falamos para você um pouco antes dessas expressões que simbolizam o mundo, né? Que se refere à era, nesse caso, tempo, espaço. Logo, esse período, esse título dado ao inimigo assume o seguinte significado: o pensamento predominante do mundo, ou seja, que dá e conduz o curso no tempo delimitado por isso do vocábulo século. Então, é um governo durante um período, durante um tempo. Tem aí, ó, em 1 João 5,19, a terminologia cemitério invisível. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz quer dizer está morto, né? Então o mundo está sepultado, está morto no maligno, que é o diabo. A letra F, página 41. A palavra diabo. Muito interessante essa palavra, porque é uma palavra grega, diabolos, né? Que ela traz significado para o português, que significa o acusador, tá bom? O que se opõe a difamar e maldizer é quando ele se coloca a apontar os nossos pecados, apontar as nossas falhas, apontar os nossos erros, né? É a manifestação do caráter daquele ser maldizente, difamador, caluniador. Por isso que lá no texto da Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não seja caluniador, não seja maldizente, não seja linguarudo, não seja essa pessoa de dissensões. Não deixe o diabo te usar para você fazer o que o diabo faz muito bem, que é acusar, é falar mal, é apontar a vida dos outros. O tentador, está lá em Mateus 4,3, né? Descreve o atrevimento da satânica arrogância de tentar o Senhor Jesus e cair na armadilha para acusá-lo de ter pecado. É o que ele faz, ele tenta as pessoas, né? Ele continua colocando a tentação diante das pessoas para fazer as pessoas caírem. Beuzebu, isso aqui é muito interessante, está lá em Mateus 12:24, quando acusaram Jesus de operar maravilhas pelo espírito de Beuzebu. Beuzebu, traduzido, né, significa aí o príncipe dos espíritos malignos que agem em possessões, né? Mas tem aqui um significado terrível, horrível, que tem muito a ver com ele mesmo, sujo, fedorento, do jeito que ele é. O vocábulo tem sua origem na composição Baal e Zebud, cujos respectivos significados dos termos são senhor ou mestre no hebraico, e mosca para Zebub, que assume a identificação de senhor das moscas, né? O senhor da sujeira, o senhor da podridão, esse espírito podre, maligno, esse espírito fedorento, esse espírito de sujeira. Oh, meu Deus do céu. Belial, página 43. Quando essa palavra aparece nos registros bíblicos, principalmente em Juízes 23, está relacionada com o estupro e assassinato de uma concubina. Os homens que cometeram essa barbárie foram chamados de filhos da Belial. É uma conotação maligna, né? Que abrange o homem ímpio, o homem iníquo, né? A atitude maligna, a atitude vil, né? A destruição. Então a palavra Belial está ligada a isso. Página 44, a antiga serpente, que faz a menção. Está lá, por exemplo,
no livro de Apocalipse, né? O apóstolo Paulo fala dessa capacidade ruim, né? E dessa terminologia de antiga serpente, lá em 2 Coríntios 11:3. O primeiro apontamento bíblico está lá em Gênesis 3, do 1 ao 15, né? E desde lá vem fazendo essa referência. O grande dragão, que também está lá em Apocalipse 12, no mesmo lugar que também consta a antiga serpente. A citação do dragão vermelho, figura essa encarada como um monstro na concepção mitológica, cujas principais características são a boca enorme, uma extensão da cauda, asas muito fortes, as garras dilaceadoras. Representa Satanás como esse animal que tem finalidade de apontar e a capacidade destruidora de Satanás, né? A força que ele tem para fazer aquilo que é mal. O leão que ruge, como a gente já citou aqui, o 1 Pedro 5:8, né? Que vive bramando como leão. Ele não é leão, mas brama como leão, buscando a quem possa tragar. O Deus desse mundo, né? Como fala desse sistema governado por ele. O Deus desse mundo como um governador maligno de um sistema, de uma ordem mundial. É isso? Como fala em 2 Coríntios 4:4. O maligno, que tem como referência a sua característica má, né? Perversa, como Mateus 13:19-38, Efésios 6:16, 2 Tessalonicenses 3:3, 1 João 2:16, né? O anjo do abismo, olha só, hein? Como está lá em Apocalipse 9:11, chamado de Abaddon, que no hebraico e no grego Apolion. A ação do juízo divino no toque da quinta trombeta, a um ser que é lançado na terra como uma estrela que caiu do céu, que em suas mãos está a chave do poço do abismo. Então ele também é conhecido como anjo do abismo, o pai da mentira, como está aquela referência muito conhecida nossa de João 8:44, né? Nele nunca houve verdade, ele sempre foi mentiroso e é pai da mentira. Então esses são alguns dos nomes que Satanás leva dentro do contexto bíblico, certo? Para você conhecer um pouco mais desse arqui-inimigo aí que nós devemos enfrentar todos os dias. Próxima aula, página 51, capítulo 4, os campos de guerra. Muito boa a próxima aula. Fique ligado conosco. Eu quero pedir a vocês, alunos, que estejam também divulgando o nosso curso de teologia. Nos ajuda divulgando o nosso curso, divulgando as nossas aulas, para que as pessoas se inscrevam conosco e estejam fazendo aula conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.